A segunda fase da regulamentação da reforma tributária foi aprovada hoje pela Câmara dos Deputados. E ela estipula novas regras para a taxação de heranças. De acordo com o texto, os estados e o Distrito Federal vão continuar responsáveis por definir as alíquotas cobradas dos herdeiros. A diferença em relação às regras atuais é que todas as unidades da federação terão a obrigação de adotar um sistema de taxação progressiva, de modo que as alíquotas mais baixas incidam sobre os menores patrimônios. A taxação máxima vai ser aplicada apenas aos maiores patrimônios. Entidades públicas, religiosas, sindicais e políticas vão ficar isentas do imposto sobre a herança. Essa isenção também vai se aplicar a instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social. Em relação à previdência privada, cada estado terá autonomia para definir se ela estará sujeita à taxação. O texto aprovado pela Câmara segue agora para o Senado, que vai definir as alíquotas máximas que poderão ser cobradas. Agora a gente recebe o advogado Eduardo Jardim, professor no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. Professor, eu queria começar primeiro entendendo como é que funciona hoje. A Renata mostrou o projeto que está lá sendo debatido nos congressistas, mas hoje, como é que é essa tributação? Ela existe? Existe algum tipo de tributação em heranças? Sim. Aliás, me permita fazer uma breve digressão. Primeiramente, boa noite, prazer enorme em vê-los, em interagir com vocês, os quais eu conheço bem como espectador da Record News. A digressão seria a seguinte: há um noticiário, o próprio Congresso Nacional, os prosélitos da reforma vêm dizendo que algumas supostas inovações seriam realmente algo inédito, o que não é verdade. Como a tributação de herança também não é nenhuma novidade. Voltando para o que eu falei da digressão. É um outro tema, mas rapidissimamente eu queria esclarecer, aproveitar a oportunidade para esclarecer os que nos ouvem, acerca dessas supostas inovações. Primeiro, IPVA de embarcação marítima e aeronave. Não é novidade. Estão dizendo, consta de um projeto de lei, como se fosse uma grande novidade. Não é. É até correto e justo. E tal tributação consta da legislação originária em São Paulo, 89, final da década de 80. Todas as unidades federadas criaram o IPVA sobre automóvel, embarcações marítimas e aeronaves. O problema é que, em 2002, e na sequência, em 3 e 4, etc., o Supremo restringiu a incidência no tocante a veículo de circulação terrestre. Portanto, não seria uma novidade querer inovar. E mais, se criarem, vão colidir com o Supremo, que a diretriz que o Supremo firmou é no sentido de restringir. Eu não concordo, mas é o que vale. O direito oficial é o que prevalece. Outra suposta novidade é a tal tributação em cascata. Não é novidade alguma. Isso já existe desde a emenda 65, emenda 18 de 65, que implantou a estrutura do sistema tributário constitucional atual, que foi mantido e ampliado em 88 e está aqui até hoje. Então não é novidade dizer, bem, agora vai ser não cumulativo ou não vai ser mais em cascata. Está na Constituição. Há tributos que são cobrados em cascata porque descumprem a Constituição, que é uma outra questão. Então não é inovação. E por derradeiro, herança. Não é nenhuma novidade, apenas não há um nome de herança no imposto chamado ITCMD. A sigla é ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Então, o causa-mortes é exatamente a herança. De sorte que não é nenhuma novidade. Eu considero que reconheceria que há algum avanço, algum aprimoramento ao firmar, por exemplo, alíquotas progressivas. É dizer, maior o legado, maior o quinhão, maior a percentagem entre nós de 0 a 8. Porque é o que está em vigor e parece que será mantida essa faixa de 0 a 8, cabendo a cada estado estabelecer o percentual que lhe aprover. Mas, insisto, o avanço é a progressividade obrigatória. Atualmente pode ser progressivo ou não, porque a quantificação do tributo se insere na competência da pessoa tributante. Estado, no caso, porque é um tributo próprio dos estados, ou município, se fosse um outro tributo, ou União, se tratando de tributos federais. Mas, havendo à disposição, será obrigatoriamente progressivo, perfeito. É um avanço, mas não é uma novidade o tal imposto. Se me permite também, em termos terminológicos,
falam em taxar heranças. Como taxa é uma modalidade do gênero tributo, o qual compreende impostos, taxas, contribuições de seguridade, interventivos, etc., a expressão comumente utilizada pelo próprio Congresso Nacional não me parece a mais adequada. Taxar a herança seria, digamos, tributar a herança de forma progressiva, perfeito. Como também ontem o Congresso Nacional não regulamentou, porque regulamentar na seara tributária é matéria típica, é competência própria do Poder Executivo. Editar o regulamento, que seria o decreto, por exemplo, é um diploma infralegal. De sorte que ontem o Congresso disciplinou, é dizer, tratou de implementar, em parte ao menos, a disposição contida na emenda constitucional. Essas são as considerações que eu gostaria de trazer à baila, como realmente o fiz, e gostaria de ouvi-lo sobre qualquer outro desdobre acerca do assunto pontual da herança ou qualquer outro acerca da reforma. Doutora, eu gostaria Gustavo de perguntar se o que está sendo discutido aqui está em linha com os países desenvolvidos. O Brasil está convergindo aí com o que a gente encontra mundo afora? No tocante à herança, sim. Há muita variação. Há países como Suécia, Noruega, Austrália, que não cobram nada. É zero. Aí há um modelo, um dado cultural. É uma opção do parlamento, na medida em que ele represente efetivamente a sociedade. E há países que tributam intensamente, como o Japão, 55%, Estados Unidos, 40%, Suíça, 45%. Aí depende do modelo. O que está errado entre nós, falei de Estados Unidos, Suíça, etc., é que, embora nos Estados Unidos, no Japão e na Suíça, a incidência, a cobrança sobre herança seja muito elevada, 40%, 45% e 55% no Japão, ocorre que, nesse país, o total da carga tributária é muito menor que o nosso. Então, temos que ver o contexto e não isoladamente a tributação da herança. Porque nesse país, Estados Unidos, a tributação de herança é 26,9%. Suíça, de herança, não, a carga tributária em relação ao PIB. Quer dizer, aquilo que o governo arrecada representa, de tributos nos Estados Unidos, representa 26,9% do PIB. Na Suíça, 27%, no Japão, 28%, e no Brasil, 33% a 34%. Na minha percepção, na contramão do texto constitucional que estabelece a confiscatoriedade como uma das balizas intransponíveis, uma fronteira que jamais poderia ser ultrapassada, a da razoabilidade. Tanto que o texto magno proíbe a tributação confiscatória. E, na minha visão, 33% a 34% de tributos em relação ao PIB decididamente reveste matizes confiscatórios. Essa é a minha percepção. Mas, retornando para concluir a herança. Em termos gerais, embora alguns países tributem de forma muito elevada, é um dado cultural, Japão, Estados Unidos, etc., temos que reconhecer que lá o total da tributação é muito menor que o nosso. De outra parte, há países como Suécia, Noruega, Austrália, que não tributam. A alíquota lá é zero. Aí é um modelo a ser eleito. O que pode ser objetivamente criticado é o nosso modelo que tributa muito, no geral, não a herança em particular, no geral. A herança é razoabilíssima, de 0 a 8, sem dúvida alguma. Mas o contexto, 33% do PIB realmente é uma tributação sobremodo elevada, volto a dizer, na minha visão, até beirando, no mínimo, o confisco. O somatório fica muito alto e o grande problema também é que a gente vê essa tributação, mas não vê o resultado dela. Você paga os impostos e, infelizmente, os serviços são péssimos. Doutor, professor, obrigado pela participação aqui conosco. Uma honra. Gustavo, posso mais um segundo? Se for rápido, não tem problema. Da sua arguta observação. O Instituto qualificadíssimo, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, realizou um levantamento dessa natureza, 30 países examinados. A relação quanto se paga e quanto se tem de retorno. Imagine qual a classificação atribuída ao Brasil, de 30 países, 30º. Paga-se muito sem contrapartida de serviço público. Prazer enorme em vê-los e interagir com vocês, de quem eu sou espectador e admirador. Boa noite a ambos. Muito obrigado pela atenção e pela fidalguia da receptividade. Boa noite, professor. Uma ótima noite. Obrigado. Obrigada. Até mais.